Boa noite, queridos irmãos. Vamos então nos concentrar nas nossas tarefas. Todos nós viemos buscar a ajuda de Jesus através de mil modos, né? Recebemos através do passe, das lições, do encontro uns com os outros. Estamos trocando energia, nos fortalecendo sempre. E os benfeitores aqui presentes nos assistem, nos trouxeram, né? Porque sem a ajuda dele, imaginemos a luta espiritual que se encontra no nosso planeta Terra e nós também, para que possamos nos fazer presente, né? Nesses encontros que são tão benéficos para todos nós. Vamos pedir às forças que protegem o universo que estejam conosco também nesta noite para realizar as nossas tarefas, sempre deixando do Evangelho algo que vai nos trazer luz, entendimento renovado para o nosso viver. Vamos fechar os nossos olhos, nos ligarmos a Jesus, que está dentro de cada um de nós. Vamos dizer da nossa gratidão por aqui estarmos novamente nesse encontro de paz, de harmonia com todos os nossos irmãos, com a equipe espiritual especializada que realizam as tarefas, que distribui o bem fraternal com todos nós, que distribui também com os nossos irmãos desencarnados e são trazidos para esse encontro para receber orientação, remédio para acalmar as aflições de todos. Vamos dizer a Jesus obrigado por estarmos novamente e vibrando para que os nossos irmãos que estão com os nomes no livro de prece colocado por nós aqui nesse recinto, eles também possam receber a visita de Jesus nos seus lares, nos hospitais, aonde estiverem, na rua, encontros que estiverem também mantendo no campo do bem, possam receber a visita dos nossos benfeitores, que é a luz de Jesus para todas as consciências aqui na Terra. Obrigado, Jesus, por esse momento. Ajude-nos a não nos afastarmos de Ti em todo o nosso trabalho, não só de hoje, mas de sempre em nossas vidas. Que assim seja. Nós vamos estudar uma lição para a nossa reflexão do livro Estude e Viva, a lição que tem o título Amparo Espiritual. E nos diz André Luiz, no plano físico, onde estamos, né? Onde apareça a cultura social, multiplicam-se dispositivos de segurança contra desastres. Veja bem, aqui na Terra, nós encarnados, multiplicam, né, dispositivos, muita ajuda temos para que tenha segurança para todos nós, estarmos aqui na Terra, transitando com segurança, né? Tudo que nos é trazido para o bem, ele nos traz o alívio, a segurança, o carro, o avião, tudo nos traz grandes benefícios, né? Isso, porém, deve igualmente ocorrer no reino da alma. Então, Emmanuel está nos lembrando que como ocorre aqui na Terra, meios, criações de tudo que é criado para o nosso bem, com segurança, para que a gente possa estar firme e confiante, também igualmente ocorre no reino das almas. Se já acordastes, diz Emmanuel, se já acordastes para o conhecimento superior, caminhas à frente com a função de guiar. Veja, olha só a nossa posição, né? Se a gente desejar. Se nós temos o conhecimento superior, que é o Evangelho de Jesus, nós já temos, assim, conosco a função de guiar, de ajudar o outro, a dirigir o outro uma palavra, um abraço, um bom sentimento, um bom pensamento. Convence-te de que quanto mais se te amplie o aperfeiçoamento íntimo, o conhecimento, né? Mais dilatado o número de olhos e ouvidos que te procuram ver e escutar.
Então, quanto mais aprendemos, mais temos conosco presença de irmãos desencarnados, de encarnados, que nos procura para aprender também junto com a gente, ouvidos para ouvir as lições da noite. Nós temos aqui multidão de desencarnados que nem imaginamos, né? Mas são trazidos, são recepcionados pelos nossos benfeitores, também pelo nosso coração, nosso sentimento amoroso, né? De estarmos todos juntos. Então, tem muitos ouvidos a nos ouvir, o cuidado do que a gente fala, né? E tem muitos também olhos dilatados para enxergar algo em nós que possa ajudar. Veja bem a nossa possibilidade, né? De vez que todos aqueles que se afinam contigo, aqueles que estão junto conosco, porque nós somos ligados, né, pelo pensamento, nós somos uma corrente, né? Emitimos e recebemos pensamentos. Então, todos aqueles que se afinam conosco, em subalternidade espiritual, passam mecanicamente a condição de aprendizes que te observam. Então, muitos irmãos estão nos observando. Se estamos estudando o Evangelho, mas será que estamos vivendo? Será que a gente mudou os nossos sentimentos, a nossa fala? Falamos do mesmo jeito, pensamos do mesmo jeito? Tem multidão de desencarnados aprendendo conosco, olhando para nós, dizendo, né, ocupando também a audição deles, porque quando falamos, eles também estão a ouvir, né? Então, eles estão nos observando. Não te descuide, pois, do amparo aos que te acompanham no educandário da vida. Então, nós devemos ter o cuidado com o nosso pensamento para que nós possamos entrar em sintonia com irmãos, com bom pensamento, bom sentimento, né? Porque nós estamos aqui na Terra no educandário, é uma escola. O planeta Terra é uma escola, estamos todos aprendendo, entendendo que se existem quedas de pensamento, olha, quando nós quedamos os nossos pensamentos, abaixamos a nossa influência mental, nosso pensamento, determinando lamentáveis acidentes de espírito. Veja bem, o perigo da gente ter uma queda de pensamento, pensar no inferior, no negativo, porque nós vamos determinar para nós também lamentáveis acidentes do nosso espírito, porque somos espíritos, estamos no corpo físico, mas somos espíritos imortais, e nós vamos adquirir outros companheiros que vão nos dar, né, através da fala. A gente não está nem muitas vezes entendendo que eles estão também falando conosco, mas estão perto de nós, e podemos acontecer acidentes na nossa vida. Veja bem, em toda situação, seleciona palavras, em toda situação, vamos selecionar as nossas palavras, atitudes que possam efetivar ajuda. Imagina se a gente viver assim, né? Quanto a gente pode fazer em benefício nosso e dos nossos irmãos que nos enxergam, que nos ouvem, estão fora do corpo, mas estão vendo tudo o que estamos falando e ouvindo. Ante as falhas alheias, não procedes irrefletidamente. Diante da falha de algum irmão nosso, né? Não vamos proceder irrefletidamente, com censura ou aprovando isso ou aquilo, sem análise justa. Por que eu estou pensando dessa forma? Quem está colocando para mim, será que sou eu que estou pensando? Será que alguém está me envolvendo, emitindo pensamento, e eu não tenho nem a percepção, muitas vezes, de quem está falando comigo, me levando, às vezes, às quedas, né? Então, que a gente não censure, ou aprovando isso ou aquilo, sem análise justa, a pretexto de assegurar a harmonia, mas define-te com bondade, providenciando os corretivos aconselháveis, sem alarde e sem aspereza. Então, quando alguém sugerir para nós alguma ação que não seja bom para nós, que somos espíritos, que a gente possa analisar, definir com bondade. Eu não posso te ouvir, né?
Eu não posso andar por esses caminhos, por tudo que você passa para mim, através do pensamento. Então, nós vamos devagar, mas sempre pensando no bem, sem alarde, sem aspereza, sem querer muitas vezes que aquele irmão se afaste de nós. Eu não queria deixar os espíritos tudo lá na casa espírita, na casa religiosa. Não, vamos buscar compreender quem está falando conosco, se o pensamento é nosso, se não é, se é bom, a qualidade do pensamento que nos é sugerida. Se aparece a necessidade de advertência ou repreensão, já que toda escola, porque estamos numa escola, não vamos esquecer, todos estamos estudando, né? Já que toda escola respeitável reclama disciplina. Nós precisamos de disciplina para sobreviver aqui na Terra. Se tudo que a gente ouvir, aceitar e realizar na nossa vida, vai ser o que para nós? Um acidente para o espírito. Veja bem. Olha só. Se aparece a necessidade de advertência ou repreensão, já que toda escola respeitável reclama disciplina, oferece o próprio exemplo no dever retamente cumprido, né? Aí a gente começa a falar sobre o valor da vida, para aquela sugestão que recebemos, seja de irmão que for, mas a gente vai dizer para ele que através do nosso pensamento a gente vai ajudá-lo, que eu não posso, observar, ouvir e seguir. Aí a gente vai nessa conversação de harmonia e de paz, a gente vai oferecendo também muitas coisas boas que o nosso irmão desencarnado vai começar também a refletir. Oferece, por exemplo, no dever retamente cumprido, antes de falar, olha aí, cumprimento das nossas tarefas antes de falar, e falando, escolhe, tanto quanto seja possível, lugar, tempo e maneira. Olha aí, lugar, tempo e maneira, mesmo que a gente vai falar o bem. Temos que ter esse cuidado, segundo os comprometimentos havidos na causa do bem comum. Que a gente possa imaginar o que eu falo, eu estou ajudando, eu estou me comprometendo, ou também comprometendo alguém que está me ouvindo e me vendo, que a gente faça essa reflexão, no falar, antes de falar, que a gente possa analisar a nossa fala. Lendo notícias calamitosas ou livros indesejáveis, destaca os assuntos que te pareçam dignos de apreço. Notícias, livros que não são bons, que a gente possa destacar assuntos que sejam bons para nós, de apreço, e examina-os com os irmãos de teu nível de experiência, evitando comentários inconvenientes com os amigos de entendimento imaturo. Então, às vezes, estamos até conversando ou recebemos uma sugestão de irmãos imaturos. Não tem o conhecimento que, às vezes, já conseguimos, que a gente possa evitar comentários, intrigas, mesmo encarnados, desencarnados. Espalhando publicação ou divulgando-as, consagra a atenção apenas àquelas suscetíveis de beneficiar o leitor. Diante de todas as advertências, conflitos, desesperos e inquietação, articula a ideia de paz, de pronúncia, paz e pronuncia frases de paz. Olha o cuidado, que temos que ter. Pronunciar em todos os momentos, a gente está articulando as ideias, vendo que ideias temos, que ideias são sugeridas para nós, para que a gente possa pronunciar sempre frases de paz, sem desconhecer, embora que todos nos achamos em luta incessante, luta incessante contra o mal. Todos nós estamos aqui na Terra lutando também, com as dificuldades que passamos com o mal, mau pensamento, más palavras. Nós temos que saber identificar o que chega para nós, Nenhuma pessoa realmente esclarecida pode acreditar-se em ilusória neutralidade. Tudo que chega para nós, através do pensamento, da palavra, dos sentimentos,
Não vamos pensar que é ilusão. Pode ser uma realidade. E vamos cuidar de nós, né, para que não se realize aquilo que estamos pensando. Pacifica os outros através da tua cooperação despretensiosa e espontânea na formação da tranquilidade alheia, sem enganar a ninguém, com a expectativa de um sossego que só existe naqueles que fogem da própria obrigação. Veja bem. E que nunca se previnem contra a desordem. Muitas vezes a gente, né, foge de orientar, de falar alguma coisa para aqueles, né, que muitas vezes não se preocupam com a obrigação dele de viver aqui na Terra. E os que saíram do corpo continuam também sem cumprir os deveres aqui quando encarnado e continuam nos sugerindo, né, muitas coisas que devemos prevenir o nosso pensamento contra essa desordem mental nossa. Administra onde estiveres o auxílio espiritual com a alavanca do próprio equilíbrio. Então, Emmanuel está nos dizendo que nós precisamos estar equilibrados para que a gente possa, com essa alavanca de equilíbrio, fazer também auxílios, distribuir com os outros o auxílio espiritual. Vigilância sem violência, calma sem preguiça. E às vezes a gente está tão calmo, né? Mas é porque a gente está com preguiça. Não é uma calma que cria um bem-estar. Consolo sem mentira e verdade sem drama. Se já sabes o que deves fazer no plano da alma, trazes o coração chamado a instruir. E um professor verdadeiro, enxergando mais longe, não apenas informa e ensina, mas também socorre e vela. É o professor que está preparado, ele sente quando ele fala com alguém que precisa de mais ajuda, aquele irmão, né? Seja encarnado, seja desencarnado. Possivelmente não terás pensado ainda no verbo formoso e grave, a que todos somos chamados, criar para o progresso. O Criador, ao dotar-nos de razão, e a nós, criaturas, conferiu-nos o poder de imaginar, promover, originar e produzir. Então, nós já temos condições. A razão, ela nos faz com que nós possamos discernir. O meu pensamento é bom, o que eu recebo é um pensamento bom, me faz ser feliz, porque aí eu vou, né, buscando entender o que eu estou recebendo, o que eu estou passando para os outros, né, porque nós viemos com condições de promover, de originar e promover, e progredir, produzir o bem, através da palavra, do pensamento, do sentimento, né? Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Veja bem, a lei de causa e efeito, ela funciona com exatidão, não erra. O que fizermos, vamos receber, né? Em prejuízo ou em bem-estar. Utilizamos-la quase sempre tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer a alegria. Muitas vezes, né, a gente usa essa lei de causa e efeito. Mas tanto sofrimento, tinha que ser comigo, por que eu passo por isso, né? Tinha que ser eu. Essa dor, esse sofrimento na minha vida, na minha família, nos meus amigos. Aí a gente começa a pensar, né? Então, nós esquecemos muitas vezes da possibilidade da gente estabelecer também alegrias na vida dos outros. Causamos isso ou aquilo, geramos acontecimentos determinados. Veja bem, a gente gera problemas para nós mesmos, né? Acidentes para o nosso espírito. Então, veja bem, experimentemos essa força que nos é peculiar. Nós temos uma força muito grande dentro da gente. Mas eu não consigo. Esse pensamento, essas palavras sempre me dominam. Quando eu vejo, já falei, já pensei. A gente tem uma força muito grande que podemos usar, a força do bem.
na formação de circunstâncias favoráveis aos homens. Antes do comboio a vapor, a eletricidade já existia. Quando tínhamos, muitas mecânicas movidas a vapor, mas a eletricidade já existia. Os transportes arrastavam-se pela tração, mas foi preciso que alguém desejasse criar na terra a locomotiva, que se converteu a pouco e pouco no trem elétrico. Veja bem o progresso, que a gente teve na matéria. E no campo do Espírito, Emmanuel nos convida que também temos essa força para realizar, a fim de que a civilização aprimorasse os sistemas de condução que prosseguem para mais alta expressão evolutiva. O firmamento era vasculhado pelos olhos humanos há milênios, mas foi necessário que um astrônomo inventasse lentes para que os povos reconhecessem as preciosas informações do universo que já havia antes deles. Veja bem, tudo está caminhando para um progresso aqui na Terra, O princípio é idêntico para a vida moral. Esse princípio que temos aqui na Terra, no campo da matéria, é o mesmo princípio no campo moral. Nós podemos cuidar de nós, cuidar de tudo que temos, dos nossos pés, das nossas mãos, da nossa visão, da nossa audição. Podemos ouvir tudo, mas reter o bem só. E emitir também o bem, a todos. Precisamos hoje, em toda parte, dos criadores de harmonia doméstica e social, dos desenhistas de pensamentos certos, dos escultores de boas obras. Precisamos de todos, O tempo nos ensinará a entender a necessidade básica de que se criarem condições para o entendimento mútuo, como já se estabeleceram normas para o trânsito fácil do automóvel. Veja bem, a gente conheceu os limites da gente, Porque no trânsito do automóvel já tem os limites, Sinaleiros, vias com tanta sinalização, e nós ainda não aprendemos a sinalizar para nós. Poxa, esse pensamento está no vermelho, eu vou me cuidar. Essa palavra minha, não posso continuar, porque é sinal de perigo para mim, Veja bem, se o automóvel já no trânsito, ele já tem uma norma a seguir, porque nós, os encarnados, os seres humanos, os espíritos encarnados, ainda não colocamos uma regra, uma disciplina para o nosso viver. Inventa em tua existência soluções de conforto, suscita motivos de paz. A gente está sempre querendo coisas melhores para o nosso lar, para ter mais conforto em casa. A gente suscita motivos de paz, traça diretrizes de melhoria, faz o que ainda não foi aproveitado na realização da riqueza íntima de todos. Provavelmente estamos na atualidade, em estágio obscuro de lições sob a atuação imperiosa de ações passadas. Por isso, muitas vezes nós somos suscetíveis de receber um pensamento para que nós venhamos às quedas na nossa vida, porque nós estamos muitas vezes recebendo as impressões, as ações do nosso passado ainda fazem-se presente na nossa vida. Por isso, cuidado que a gente tem que corrigir em nós, cada um, buscando anular esses pensamentos que são do passado, são negativos, aqueles que são bons, vamos aproveitar e vamos nos fortalecer. Mas não nos será correto esquecer que somos inteligências com raciocínio claro e que, se antigamente nos foi possível colocar uma ação às causas que neste momento e neste local nos felicitam, retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e construir. Por quê? Eu cheguei ao fim da minha existência e não construí o bem. Eu vim com oportunidade. Se não fiz, foi porque eu não
me esforcei. Então, todos nós temos essa faculdade de idear pensamentos positivos, planejar coisas boas para a nossa vida e construir o bem, que esse vai falar por nós na vida espiritual, aonde estivermos, vai ser o nosso advogado de defesa, o bem que a gente fizer. Hajamos na construtividade de Jesus, sejamos semeadores de esperança. Então, quando nos surgem pensamento, palavras que não vai nos ajudar no nosso futuro de esperança para nós, que a gente possa, corrigi-lo, disciplinar, nós mesmos, E do Evangelho Vinha de Luz, nós vamos estudar uma lição muito preciosa também para todos nós, que tem o título, por que? É uma pergunta. Por que desdenhas? Por que desdenhas? É de Paulo, capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo. Olha só a outra lição. Examinai tudo e retende o bem. Nós podemos receber várias sugestões de pensamentos, palavras e ações para a gente fazer algo que não devemos fazer, mas que a gente possa, dentro de todas essas sugestões, reter o bem, o melhor para todos nós, E Emmanuel nos diz: o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Que não percamos o nosso bom ânimo de vencer problemas, dificuldades, enfermidades, Porque são apresentadas em nosso caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças e perturbações. Veja bem, nós temos que ter bom ânimo, mesmo que eu me sinta perturbado, mesmo que eu me sinta assim, que eu preciso fazer uma mudança na minha vida, o que eu estou fazendo, pensando, agindo, não é bom para mim. Então, que eu deva buscar me corrigir, me educar para os caminhos do bem. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Às vezes a gente vê no outro, e ignora as nossas. Nós estamos bem, mas o outro, a gente vê todas as faltas do outro. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério de situação. Então, devemos examinar tudo na nossa vida, porque a gente suspeita do outro, menos da gente. A gente ignora o outro, vê o erro no outro, menos o nosso. O que eu estou fazendo comigo? O que eu posso, com a ação que eu venho pensando, agindo, o que eu posso criar na minha vida? Mais dores, mais sofrimentos, É nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimento com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidades e fanatismo. Devemos ter cuidado, porque a gente pensa que está agindo certo, mas estamos, muitas vezes, errando, porque achamos, não nos corrigimos, e como estamos na escola terrestre, que é o planeta Terra, uma escola para todos nós, aqui nos é até obrigados a termos disciplina conosco mesmo, adquirir, movimentar essa disciplina dentro de nós. Longe de prestarem benefícios reais, constitui material neutralizante no movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento. A gente fica isolado, sozinho, com os pensamentos da gente, com as ações, com as palavras que a gente sugere, às vezes até para a gente mesmo. O Evangelho não nos recomenda, Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade e buscar esclarecimento. Olha o que devemos fazer. Porque a condenação, ele faz uma pergunta, Emmanuel, para nós. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Por que a gente critica
muito as pessoas, os nossos irmãos em humanidade, né? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo inclinando aos próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Então, devemos refletir, né? Buscarmos analisar tudo o que acontece na nossa vida, os menores acontecimentos, os mínimos acontecimentos da nossa vida. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova, do Evangelho, deve analisar tudo e reter o bem. Guardar consigo só o que é bom. Porque te afastares do trabalho e da luta em comum? Porque a gente deseja muitas vezes, afastar das tarefas nossas, que nós temos várias tarefas aqui na terra. Por que afastar da luta comum? Me beneficia? Vamos preocupar com isso, né? Porque descorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém. Porque a gente criticar aquelas pessoas que lutam, que trabalham no campo do bem, né? Criticando, desanimando o outro nas tarefas dele. Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Olha que beleza, né? Então, não estamos sozinhos nas lutas aqui na terra. Quando nos sentimos necessitados de algo, devemos buscar Jesus, porque Ele não abandona ninguém. Ninguém está abandonado, ninguém está sozinho. Eu me sinto sozinho, eu penso assim, falo assim, mas as situações minhas são difíceis. Por quê? Eu desconectei com Cristo. Por isso tudo me acontece. Então é falta da gente buscar, porque já ganhamos, né, o discernimento, a razão. Nós temos a inteligência, que é um atributo divino, todos ganhamos, todos temos inteligência. O que fazemos da nossa inteligência vai depender de cada um de nós. Vamos buscar o que é bom, o que não é bom para nós. E vamos analisar, porque Jesus, né, através de Paulo, fala para nós. Paulo falando na lição de hoje. Devemos ouvir tudo e analisar e reter conosco o bem. Não é bom, vamos pedir força a Jesus que nos ajude a mantermos o nosso pensamento equilibrados nas tarefas do bem, cumprindo os nossos deveres aqui na terra, sempre ligado ao bem maior. Que assim seja.